Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alôzinho aí, se tá me ouvindo bem, se tá me vendo bem, se tá tudo certo. Hoje, a proposta dessa live por que eu pensei nesse tema, né? De como eu desenvolvi o meu hábito de estudo e trazer aqui para vocês algumas dicas, como que foi isso para mim e também dar dicas de livros, né? Algo que vocês frequentemente me perguntam é assim, qual livro eu posso começar a entender um pouco mais sobre a alfabetização? Então, eu já separei aqui alguns livros e eu vou mostrar e dar algumas dicas. Mas antes, é legal começar com essa introdução, né? Porque o que eu acho que gera curiosidade sobre essa questão do hábito do estudo é porque vocês me veem estudando, trabalhando, cuidando das crianças, cuidando da casa, tendo uma rotina, né? Uma rotina igual vocês, né? Uma rotina que todo mundo tem, que é uma rotina pesada e mesmo assim eu não desisto e não deixo de estudar, não deixo de ler livros, não deixo inclusive de tudo que eu compartilho com vocês aqui é fruto disso, né? É fruto do que eu estudo, do que eu me dedico a estudar. Então, acaba que isso acaba gerando essa curiosidade. Como que eu dou conta e como que me despertou, né? Então, assim, pra de repente, eu entendo por que essa curiosidade surge. Porque eu acho que pra você, quando você se faz essa pergunta, você também quer saber, nossa, será que tem algum caminho que eu posso seguir e que de repente eu posso despertar um interesse em estudar, né? E aí eu vou contar aqui pra vocês como que funcionou pra mim, tá? E como que funcionou pra mim foi o seguinte, gente, eu, assim, nunca tive o hábito, mesmo enquanto adolescente, né, aquele hábito de estudar freneticamente, isso não fazia muito parte da minha realidade, assim, eu estudava a ponto de, acho que como muitos brasileiros, a ponto de passar na prova, passar de ano e não ficar de recuperação, garantir aquele ali, o mediano, né, então eu até assim, hoje com essa visão de adulto, né, a gente tende a pensar, nossa, eu perdi tempos valiosos, eu poderia ter me dedicado um pouco mais ali, mas não foi o caso, né, foi uma época bem mediana, bem para garantir o básico, né, e aí, como que eu me descobri com essa vontade de estudar foi no momento da faculdade, porque quando eu estava na faculdade, eu já avistava. Vai lá com o papai. Vai, liga lá. Liga lá. Peraí, gente. Tava conversando aqui com a Luísa. Então, aí, voltando aqui nessa questão da faculdade, né? Foi quando eu me descobri com essa vontade de estudar, porque ali na faculdade eu falei assim, bom, agora que eu tô aqui, eu vou dedicar um tempo maior aos estudos, acaba que a gente estuda o que a gente vai gostando mais, vai se afeiçoando mais, né? Vai tendo uma leitura mais agradável, né? Então você vai começando a chamar a sua atenção ali, que olha, pode ser interessante aprender, né? Pode ser interessante desbravar o mundo. Algo que pra mim, na escola, não tinha ficado muito claro, não tinha ficado muito relacionado a tudo aquilo que eu aprendia na escola, com a relação com a realidade. Talvez pelo tipo, né, de professores que eu tive, enfim, né, todas aquelas questões. Também pelo meu pouco interesse, porque de repente eu tava voltado a atenção em outras coisas de adolescentes ali. Mas, enfim, o fato é que na faculdade eu passei a me interessar mais pelo estudo, né? A querer estudar mais. E aí foi... e por que isso também, né? Porque assim que eu entrei na faculdade, eu decidi que eu iria, então, para a área da pesquisa acadêmica. E que eu queria ir para a pesquisa e fazer um mestrado. Isso, mesmo na faculdade, eu já tinha isso claro, que eu queria fazer um mestrado em uma instituição de pesquisa. Então, quando eu decidi que eu queria estar em uma instituição de pesquisa para pesquisar, aí foi que me pareceu sério esse lance de estudar, né? E aí foi, de fato, eu consegui, entrei nessa instituição. Na primeira aula, logo na primeira aula do mestrado, parecia assim que eu deveria estar ali. Um professor
ele fez uma seguinte pergunta que pra mim foi crucial, foi assim, o que determinou os próximos anos. Talvez para outros colegas que estivessem ali comigo junto naquela aula, essa pergunta não tenha sido tão determinante, mas para mim, de alguma forma foi. E foi a seguinte pergunta, e é até interessante, eu quis trazê-la porque eu quero trazer essa pergunta para você também, que talvez seja uma pergunta determinante. E eu vou explicar por que essa pergunta ela é determinante. É o seguinte, a pergunta que ele fez, ele deu uma folha para cada aluno da aula, né? Devia ter ali em torno de 15 a 20 pessoas, né? Entre alunos de mestrado e doutorado, e ele deu uma folha para cada um e falou o seguinte: vocês vão escrever nessa folha o que vocês esperam dos próximos 10 anos, né? Da vida de vocês. Daqui a 10 anos, o que você espera? Onde você espera estar e você espera ser reconhecida pelo quê, né? Você, enquanto pessoa, o que você espera estar fazendo e você espera estar sendo reconhecida. Naquela época, eu estava numa circunstância de desenvolvimento profissional, né? Então, assim, eu não vou nem falar, não cabia ali naquela pergunta uma resposta pessoal, né? De cunho pessoal, eu me vejo casada, eu me vejo com filho. Não era essa a circunstância. A circunstância ali era profissional. Profissionalmente, né? Já que a gente estava ali estudando para ser profissionais na área acadêmica, de pesquisa. Então, nesse contexto e nessa circunstância que eu respondi. E eu respondi exatamente que eu me via, né, já que eu estava ali, que eu me propunha e me via como uma pesquisadora e sendo reconhecida pelo meu conhecimento. E de alguma forma, aquela afirmação e aquele vislumbre, eu imaginar que depois de 10 anos, essa situação já fazem 15 anos, praticamente, 13 a 15 anos. Mas, de alguma forma, vislumbrar ali, há 13 anos atrás, como eu me veria hoje, que vamos pensar que é hoje, 10 anos depois, vamos diminuir o tempo, mas me ajudou a quê? Me ajudou a ter um objetivo, ainda que fosse um objetivo muito distante, de 10 anos, mas eu tinha um objetivo. E esse objetivo se conectou comigo, não de uma forma simplesmente... Eu não respondi aquilo assim, racionalmente, eu respondi aquilo emocionalmente. Então eu faço essa pergunta para você: como você se espera ser reconhecida? Então, isso tem uma relação com um sentimento, né? Vocês entendem que o você ser reconhecida é as pessoas lembrarem de você, é as pessoas pensarem em você, sentirem alguma coisa quando pensam em você. Então, acaba que isso no outro acaba sendo um sentimento. Então, qual sentimento você também coloca daqui a 10 anos, né? Como você espera estar se sentindo daqui a 10 anos? E olha, como eu disse, né? Não foi algo assim, simplesmente racional, esse sentimento. E mais recentemente eu fui entender que essa chave da gente se ver no futuro, essa possibilidade da gente vislumbrar a gente no futuro e ter essa conexão inicial com um sentimento, como você espera estar se sentindo daqui a 10 anos, não somente racionalmente, pensando racionalmente, mas se sentindo. Você espera então, né? Eu esperaria ser uma pesquisadora, ser reconhecida pelo meu conhecimento e me sentir confortável com aquela situação. Então, é um sentimento que me conectava com 10 anos à frente. E aí, como eu disse, eu fui entender que esse motor de pensar em como eu me sentiria 10 anos depois, como essa transformação, essa Mariane de 10 anos depois me gerava um movimento e um sentimento bom, e esse movimento, esse sentimento me conecta com o meu futuro. E isso foi o que eu precisava para trabalhar duro durante todos os dias
ao longo desses 10 anos. E eu fui ler mais recentemente, deixa eu pegar aqui o livro pra vocês, peraí. Neste livro aqui, peraí, gente. Neste livro aqui, não sei se vocês conhecem, A Educação da Vontade, de Rulis Paiô. Esse livro aqui, eu fui entender que essa pergunta crucial do meu professor lá, de onde eu me esperava daqui a 10 anos, desse sentimento que eu me conectava com 10 anos à frente, ele tem relação com a formação do quê? Do que a gente precisa ter bem sólido para conseguir fazer a mesma coisa todos os dias e ser constante o suficiente durante 10 anos. A gente precisa trabalhar duro durante todos esses dias, desses 10 anos, e isso vem, né, esse trabalho duro acaba gerando um hábito. Então, o autor aqui, Rulis Paiô, me deu essa explicação do que o que eu fiz lá atrás de fazer esse exercício, de me imaginar, de me conectar primeiramente a um sentimento, né? E isso me motivou a trabalhar duro. Então, o que eu posso dizer para vocês como a primeira dica para vocês aqui, quem tem interesse, quem está aqui, quem vai ver depois esse vídeo, né, que eu vou deixar gravado, enfim, de todas as formas que depois você for ver, mas que você faça essa reflexão, porque essa pergunta foi crucial para mim. Se eu tô aqui hoje falando sobre isso, eu precisei primeiro, lá atrás, me imaginar um dia compartilhando o que eu sei, né? De alguma forma eu precisei imaginar, sentir que isso seria possível para fazer o trabalho duro. O que vai te conectar com um hábito consolidado de estudar é você se decidir hoje trabalhar duro, mas o que vai te conectar de verdade é você experimentar primeiro um sentimento, você querer experimentar um sentimento de dominar uma técnica, de ter um determinado conhecimento. Então passa tudo primeiro por se imaginar. Então façam esse exercício de reflexão, inclusive esse exercício, ele é muito legal pra gente fazer. Lembra quando eu falei que eu, adolescente, Mariane, adolescente, não vislumbrei um futuro, não vislumbrei um hábito de estudar, não dei valor a um hábito de estudar. Então é inclusive pra gente fazer com os nossos filhos, com as nossas crianças, nossos alunos, né? Qualquer criança que você tiver a oportunidade de acompanhar, de ensinar, de educar. Esse exercício de colocar essa perspectiva na criança de que tem um futuro e que tem um futuro longo, que ela pode chegar lá e que para ela chegar lá, ela precisa trabalhar duro, solidificar um hábito para chegar e ter um hábito consolidado e poder dizer, olha, eu consegui, agora isso está sólido, agora isso faz parte de mim. O estudar hoje já não é nenhuma demanda absurda para mim, né? E aí eu coloquei até uma colinha aqui que eu fiz inclusive eu estudo até para estar aqui falando com vocês, né? Então eu faço essa organização também para estar aqui, né? Então, Rulis Paiô, né? Ele vai defender que vocês podem estar se perguntando, mas ao longo desse caminho, e se eu pensar em desistir? E se eu cair em tentação, né? Em deixar e falar, isso daí não é pra mim. Então ele fala que esse caminho, esse trabalho duro, essa solidificação de um bom hábito, ele vem fruto de o quê? Debelar os maus hábitos, então deixar de lado os maus hábitos e criar pouco a pouco hábitos excelentes. Então, ele até fala sobre a preguiça, né? Que a preguiça, ela acaba que ela é algo que a gente enfrenta, né? Todos nós enfrentamos. Mas ela fala que tem um ponto aqui central, né? Deixa eu até achar aqui, peraí. Sobre a preguiça, ele fala uma frase que é muito legal. Peraí, gente, não tô achando aqui. Peraí.
a preguiça, a gente manter a preguiça em limites razoáveis. A gente não vai conseguir eliminá-la completamente ao longo desse caminho, porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando fala em hábito de estudar, nossa, eu tenho que estudar, ai que preguiça. Então não adianta ter essa ilusão de que você vai conseguir eliminar por completo essa sensação de preguiça, esse mau hábito. Você ainda vai ter ele lá, mas você vai trabalhar com essa preguiça em limites razoáveis. Olha que interessante. É uma forma de você olhar que aquilo não te paralise, que você consiga lidar com essa preguiça, né? Que ela seja razoável, mas que ela não seja o seu todo ali no caminho, né? Então, para você que fala, eu não consigo estudar, eu tenho preguiça, eu não tenho tempo, eu não tenho organização, o remédio para isso, eu vou te dar o remédio para você conseguir passar por essas questões que você coloca como limite para você. Então, o remédio é o seguinte, é aquela pergunta que eu te fiz. O que você espera, né? Você medite sobre isso. O que você espera, onde você espera estar, como você espera ser reconhecida, não é semana que vem, não é o mês que vem, mas é daqui a 10 anos. Esse tempo, né? Esse tempo, porque muitas vezes a gente superestima o que a gente pode fazer em um mês. Às vezes a gente pensa assim, ah não, um mês, eu tenho um mês, então eu vou ler 3 livros, vou escrever um livro também, sabe? A gente pensa coisa muito fora, a gente pensa que pode fazer muito em um mês, a gente superestima, mas a gente acaba subestimando o que a gente pode fazer em 10 anos. Então tenham também, é importante essa meta de longo prazo, porque isso que vai fazer com que todos os dias você não desista, que todos os dias você insista mais um pouquinho ao longo desse processo, né? Até que esse seu esforço diário se torne o bom hábito e os maus hábitos sejam de fato deixados de fora, né? E inclusive, olha que interessante, Julius Payot afirma o poder do tempo, né? Que todos nós temos que lidar com o tempo. E aí ele fala, o poder de quem jamais desespera é maravilhoso. Então não se desespere, não perca a esperança, não perca a noção do tempo. Não se desespere, porque quem tem esse poder de pensar, trazer o tempo a seu favor, que tudo tem seu tempo, que eu estou fazendo o que eu posso com o meu tempo, é algo poderoso, né? Então, ainda assim, se o tempo lhe for implacável, né, e você se perguntar, nossa, mas eu não tenho tempo, qual o motivo eu tenho para estudar, o porquê eu devo estudar, qual o motivo para prosseguir? Inclusive, eu recebi uma pergunta dessa na caixinha. Eu recebi uma pergunta assim, como me manter motivado para se manter estudando? Eu acho que a pessoa quis dizer, eu já fiz faculdade, de repente eu já estudei, tá bom, aquilo ali que eu aprendi, mas o que me motiva a me manter estudando? E aí eu vou dar algumas respostinhas aqui para vocês que também podem ser guias, pode trazer luz para esse pensamento aí. Primeiro, seja capaz de se alegrar com as descobertas que você fizer ao estudar. Então, se alegre com aquilo que você está aprendendo, com aquilo que é novo, se alegra com o horizonte intelectual que se expande, porque você aprende algo novo, você consegue entender aquilo que você não compreendia antes. E, mais importante, pense em compartilhar isso que você está aprendendo. Ensinar é um ato de solidariedade. Vocês já pararam para pensar que é um ato que você consegue dar aquilo que você faz, que você recebe, que você consegue por esforço próprio, mas você consegue dar isso de graça, você consegue compartilhar, você consegue ser solidário nesse momento de ensinar. Então, servir, haja, né? Tenha em mente que você está hoje lutando contra os maus hábitos, tentando formar um bom hábito de estudar para ser capaz de servir com o seu estudo, de servir a partir desse seu esforço em compartilhar, em um ato de
solidariedade. Então não tem como, quando a gente pensa nessa questão de estudo, né, o que eu tento fazer aqui com vocês é exatamente isso, também trazer um pouquinho do que eu tenho estudado, e isso me motiva, inclusive, a continuar estudando. Vocês vejam que muito mais, às vezes, do que eu só dar, né, e vocês receberem, é muito mais o que isso consegue fazer por mim também. Porque isso também me motiva a continuar no hábito do estudo, a não ceder a essa preguiça que ela ali existe e que ela tá ali presente, mas não ceder a isso, né? E vocês tenham em mente algo que é muito importante. A gente precisa saber que às vezes não escolher, então quando eu não escolho estudar, eu já estou escolhendo uma coisa. Quando eu escolho não escolher estudar, eu estou escolhendo viver sem saber. Eu estou escolhendo viver na ignorância. Eu estou escolhendo não viver esse ato de serviço verdadeiro, esse ato de solidariedade, esse ato de eu me expandir intelectualmente. Então, não decidir por estudar é já decidir por não querer saber, não querer ser mais aquilo que eu posso ser de fato, né? Então, isso é um outro ponto pra gente pensar. E aí, é claro que você pode estar se perguntando, né? Aí, quais são as fontes primárias de estudo? Bom, acho que primeiro de tudo é a leitura. Inclusive, por isso que esse Instagram aqui existe, por isso que eu falo que é tão importante a gente desenvolver a leitura adequada das crianças para que tudo isso lá na frente, daqui a 30 anos, vocês se encontrem com seus alunos que, a partir daquilo que elas aprenderam, a partir da leitura, que é a aprendizagem, que é a chave para todo o conhecimento, que elas tenham a chance, a partir daquilo, de conhecer todo o resto, desenvolver hábito de estudo e servir, né, ser solidárias àquilo que elas aprenderam, se alegrar com novas descobertas, ter o intelectual expandido. Então, por isso que eu insisto tanto nessa questão da alfabetização como algo crucial, né? Então, para isso, para nós adultos também, a leitura, ela é a chave, é quando a gente tem a possibilidade de se abrir aos novos conhecimentos. E hoje em dia, eu particularmente já estudo com outras fontes, né, de artigos científicos, de pesquisas, direto na fonte de muita coisa, né, acabo que eu tenho isso pela minha prática profissional. Então eu sei onde pesquisar, eu sei onde achar, a gente pode até conversar disso se for interesse em algum outro momento, né, que tem fontes confiáveis de pesquisa, de artigos científicos e tal. Tudo isso existe, mas o que a gente tem muito próximo da gente são aqui, ó, esses livros. Os livros, eles estão mais amplamente disseminados aí na sociedade, né? Então, sem dúvida alguma, através da leitura de livros. Mas olha que interessante, eu vou pegar um outro livro aqui, que eu quero trazer um ponto para vocês. É esse livro aqui, A Vida Intelectual, de Sertilangs, o padre Sertilangs. Ele escreveu esse livro há muito tempo, já foi bastante revisado, várias edições de tradução, né? Essa última tradução que eu tenho aqui é do Roberto Mallet, né? E foi a última revisão publicada pela Quirion, tradução publicada pela Quirion. Mas veio do francês e agora publicado efetivamente no português, né? E esse livro aqui, esse livro é bem bacana para fazer essa questão do estudo, né? Mas do estudo mais como uma vocação intelectual, algo que a gente pode conversar também um pouquinho mais pra frente, mas tá aqui. E o que o padre traz aqui é que, sem dúvida alguma, os livros são fonte de conhecimento, mas ele alerta o seguinte: um efeito de um livro, imagina esse livro, depende de cada um de nós. Olha que forte essa frase. O seu último estágio não é esse objeto impresso aqui, ó, que sai da editora. Isso daqui, olha, cheio de folha, tudo, como eu disse aqui, saiu da editora Quirion, né, aqui no Brasil, foi traduzido, tal. Não é isso que é o seu último objeto, não é isso. Sabe o que que é? É o verbo mental, ou seja, a ação mental
que o próprio leitor produz. Então o que eu faço com esse livro a partir da minha ação mental, a partir do meu pensamento, a partir da sabedoria que eu vou recriar a partir desse livro. Então a gente há de ter muito cuidado, porque o livro em si, ele é um objeto, né, que sai de uma editora, mas o determinante no livro é isso daqui, olha, o verbo mental que o próprio que o próprio leitor produz. Nesse sentido, a fonte de saber, ela não está aqui, ó, verdadeiramente no livro, mas sim na realidade e no nosso pensamento. Ou seja, na forma com que a nossa inteligência, a nossa sabedoria aprende o que estuda e como recriamos o livro para o nosso uso próprio. Então, esse exercício é fundamental. Como que você vai ler um livro e trazer, recriar para o seu próprio uso, para a sua própria realidade. O livro, ele é um instrumento para recriar a nossa sabedoria. É o que o padre Sertillanges aponta aqui na vida intelectual. Por esse motivo, ele aponta duas razões principais para a gente bem utilizar os livros. Como que a gente bem utiliza, que a gente consegue bem utilizar os livros? Então, vocês vejam que eu fiz esse caminho de trazer para vocês o meu hábito de estudo e o quanto é importante a gente bem utilizar para a gente poder fazer o nosso próprio caminho de estudo. Então, olha, são duas dicas super valiosas de séculos e séculos, de muitos anos, muitas décadas. E essas duas dicas são a seguinte: a primeiro, escolher bem os livros. A primeira dica é leia pouco. Leia pouco. E você pode estar pensando, mas como assim ela está falando para eu ler pouco? Se a maioria das pessoas aí falam, tenha paixão pelos livros, leia muito, leia o quanto você puder. E o padre Sertillanges aqui, na vida intelectual, ele fala justamente ao contrário, que essa frase, a paixão pela leitura, a paixão por si só, a paixão ela é como se fosse uma obsessão como outra qualquer, e uma obsessão é um vício, não é uma virtude, né? Então essa paixão pela leitura não é o que a gente deve buscar. A gente deve escolher bem, a gente deve escolher o que é importante para mim agora. Tem que ter esse exercício de inteligência. O que é importante, o que é essencial que eu aprenda agora. Para que eu não use de fuga, para eu não fique perdida aí, olha, igual barata tonta. O que eu estudo? O que eu começo a ler? Por onde que eu começo? Qual livro é importante? Ah, olha só, tem esse aqui, tá falando dessa atualidade, tem essa trilogia aqui, tem esse outro que é famoso. Não é por aí. Você tem que ter esse exercício de pensar o que é importante para mim. Nesse sentido, a gente não busca paixão, né? E ele inclusive diz o seguinte, ele afirma, temos que ler inteligentemente e não apaixonadamente. Olha só, uma frase dele aqui no livro, ó, na íntegra, olha. Vamos aos livros como a dona de casa vai ao mercado, já tendo os cardápios do dia bem definidos conforme as leis da higiene de uma prudente economia. Seu espírito de mercado não é o mesmo que terá à noite no cinema. Não se trata de sonhar, de emocionar-se, mas de governar um lar e dar-lhe a melhor vida possível. Então vejam, para a gente governar o intelecto, né, para a gente conseguir ter esse controle de estudar o que é próprio, a gente precisa ter bem definido aquilo que eu vou aprender. Do mesmo jeito que quando você vai no mercado, você leva uma listinha do que comprar, para estudar, para o hábito do estudo, é importante você ter definido o que você precisa aprender. Então, essa é uma outra dica. Ele traz a importância também da gente ter o passo inicial. Então, como que eu vou definir o que é de suma importância eu estudar agora? O fervor pela investigação. Você tem que ver aquilo que te move a descobrir o porquê. Então, você quer saber, vamos falar de alfabetização, né? O porquê
a criança não aprende desse jeito e aprende desse jeito? Você já tem aí uma investigação a fazer. Então, se eu tenho uma investigação, agora eu vou procurar uma leitura que pode me ajudar a chegar nessa resposta. E tem outro passo aí. Quando eu escolher essa leitura, eu tenho que saber que mesmo dentro de um livro que teoricamente já foi bem escolhido, nem tudo daquele livro vai ser-me útil. Então, um erro, outra questão que às vezes a gente vê é que às vezes a gente acha que tem que ler um livro do começo ao fim. E não precisa, não necessariamente. Às vezes você consegue tirar de um livro, né? Você escolheu bem o livro e daquele livro determinado capítulo te responde ao que você tem interesse. Aquele capítulo é do seu interesse. Então, aquele capítulo eu vou me debruçar sobre ele. Então, eu vou estudar o que é do meu interesse, né? Então, assim, não quer dizer que nem tudo que está no livro vai ser fundamental para mim. Nem tudo tem a mesma importância. E toda leitura de um livro, mesmo sendo já por si um bom livro, você já escolheu um bom livro, toda leitura exige um filtro. Então eu vou filtrar daquele livro o que é de fato importante para eu estudar e me aprofundar. Então é importante você selecionar do livro aquilo que você vai se dedicar mais, né? O que vai te chamar, o que te chama maior atenção. Nesse ponto, como eu disse, um livro ele não precisa ser lido do começo ao fim, né? Então, a partir de agora, eu vou citar mais alguns exemplos, assim. Olha, o Padre Sertlangs, ele divide aqui as leituras em pelo menos 4 tipos de leitura. Como a gente está falando de uma leitura, eu vou falar aqui especificamente sobre uma leitura técnica, sobre alfabetização, né? Sobre dominar uma técnica, sobre uma formação específica, uma formação intelectual que vai te fazer dominar uma certa técnica, uma certa área do conhecimento. Então, essa leitura se encaixaria ali no que o padre divide naquelas 4 leituras como se fosse uma leitura de fundo. Então seria uma leitura de formação, né, conforme defende o padre. E na prática, né, o que seria essa leitura de fundo, essa formação técnica inicial? A primeira questão que a gente tem que ter em mente também. Então, fora que aquela questão que eu falei, definir um bom livro, nem tudo do livro vai ser útil, mas tem um outro ponto lá. Como que eu vou definir um bom livro além do meu tema de interesse? Porque eu preciso definir de acordo com um autor que eu confie nas ideias dele. Então, o primeiro passo também é eu definir e confiar no autor, porque São Tomás vai dizer o seguinte, que é preciso acreditar no mestre. Então, você precisa começar uma leitura com um texto de um autor que já se assemelhe com algo que você já estudou, ou alguém indicou, ou alguma linha teórica que você já tem seguido. Por isso que muitas vezes, quando as pessoas me perguntam, você indica o livro da Emília Ferreiro, da Magda Soares, eu falo com uma resistência aqui o seguinte, não, gente, não eu não indico. Por que eu não indico? Eu não indico porque você primeiro precisa confiar nessa linha teórica. E eu, Mariane, não confio na linha teórica de Magda Soares e Emília Ferreiro. E eu não vou indicar isso para você. Então, quando você começa já tendo que ler um texto com um olhar muito crítico, já pensando em refutar as ideias, isso é muito penoso. Primeiro, você precisa ter um arcabouço teórico que lhe permita concordar muito com aquele autor. Então, primeiro escolher um autor que você já concorde com ideias, que alguém indique que já é bom, né? Para depois você ter esses meios de fazer esses diálogos entre os autores. Hoje, há alguns anos eu já faço isso, né? Eu já consigo ler diversos textos do mesmo tema, de diversas opiniões e fazer esse diálogo entre os autores. E é isso que o hábito de estudos
vai dar para vocês, né? Então, você ter o hábito de estudos, mas não vai vir em um mês, não vai vir em 2 meses, vai vir ao longo do tempo, né? Então, assim, ao longo do tempo, você vai conseguir fazer esse diálogo entre os autores, entre um tema, ler diferentes visões e aí sim fazer as suas devidas ponderações e refutar e concordar com aquilo que for mais coerente, né? Com o que você tem estudado, que você confia, tá? Então, por isso que, se puder evitar começar por aquilo que você não confie, não comece, né? Mas eu entendo que, às vezes, na formação acadêmica, você tem que ler aquilo. Então, para debater essa ideia, não tem outro caminho senão ler o outro que você confia, né? Para você conseguir acelerar esse processo. Então, aí também eu vou dar exemplos aqui hoje, tá, gente? Do que ler, do que é legal, do que é interessante para ler, tá? E aí, fora isso, né, como reter as informações? Então, pensa o seguinte, eu preciso ler, mas como que eu vou reter? Né? Porque de nada adianta eu só ler e não guardar essas informações. Então, primeira coisa, a gente tem que pensar que a memória, ela é infiel, né? Então, se eu depender só da minha memória, ela vai me deixar na mão. Então, tenha sempre ali com você papelzinho, caneta, grife o livro, não precisa ter dó do livro, grife, faça marcações. Eu, particularmente, para mim, me ajuda a lembrar onde está determinado ponto, se eu faço uma marcação, se eu faço uma escrita, se eu dobro a orelhinha do livro, faço uma orelhinha, né? Se eu coloco também um clips ou uma fitinha, enfim, algo que lhe ajude a encontrar aquela informação que pode lhe ser útil. Mas tem uma outra dica que funciona muito e funciona muito comigo. Procure concatenar as ideias. Então, você tem que buscar a longo prazo conectar as ideias que você está estudando. Então, vamos lá. Vamos pensar na alfabetização. Na alfabetização, como que você... Muita gente me pergunta, como que você guarda tudo isso de informação? É porque as ideias estão guardadas na minha memória de uma forma conectada. Eu consegui fazer essa linha, essa conexão entre as ideias. E é esperado que, com o hábito de estudo, você também consiga fazer isso, né? E o que seria essa coordenação de ideias, né? Então, seria assim. Então, primeiro você começa a se perguntar, o que é alfabetizar? O que é a alfabetização? Aí você já conecta com uma outra ideia. Então, você já guarda isso, né? Então, você tem que guardar isso, depois você tem que guardar, por exemplo, como alfabetizar? Então, primeiro eu pergunto o que é, depois eu vou perguntar como eu vou fazer isso, então, como alfabetizar? O como alfabetizar vai vir junto com os meios que eu tenho para alfabetizar. Então, quais são os métodos para alfabetizar? Aí depois, quais desses métodos que eu memorizei que alfabetizam, quais desses são eficientes e quais não são eficientes? E por que eles são eficientes e por que eles são ineficientes? E quais as consequências de usar um método ou outro? E como eu resolver uma má alfabetização? Vocês vejam que o todo, a união, o padre Sérgio Langes fala isso aqui no livro, a união faz a força. Então, quando a gente traz essa união de ideias e forma um todo, que inicialmente elas estavam separadas, mas quando a gente consegue conectá-las, quando a gente traz essa união de ideias, a gente consegue memorizá-las muito mais fácil. Então, isso é uma outra dica. Ó, cheio de dicas aqui ao longo, né, do que você precisa desenvolver ao longo desse hábito de estudar. Então, tenha esse interesse em concatenar as suas ideias, né? E outra coisa, faça um exercício de conversar com o autor. O que seria isso? Então, você pegou um livro e aí você vai também escrever ali o que você já estudou, o que você já tem de conhecimento prévio, uma outra referência que você tenha lido. Então, você vai fazer esse exercício de trazer aquilo para a realidade da sua vida. Lembra que eu falei lá no começo que
que o seguinte, que o lance do livro é que o livro ele tem que recriar, né? A gente tem que recriar ele para o nosso uso. Então a gente tem que recriar o conhecimento do livro para o nosso uso. Então faça esse exercício de trazer isso para sua realidade, de trazer isso para sua prática. Então, que seja sua prática pedagógica. Então, você lê um livro lá que tem uma dica de atividade, ou que tem uma dica, que tem uma explicação sobre determinado ponto. Aí você coloca lá, nossa, eu vou usar isso daqui para explicar aquilo lá que eu vi, ou isso aqui explica aquilo que me perguntaram, isso aqui explica aquilo que eu vi na formação, isso aqui debate, né, refuta aquilo que eu ouvi lá naquele outro lugar. Então faça esse exercício de conectando, como eu disse, né, também conectando as ideias. E outra coisa, faça também o exercício de escrever, escreva muito, não tenha medo de escrever. A escrita, ela organiza as nossas ideias, as palavras escritas, elas ajudam a organizar o nosso pensamento. Então faça o exercício, não tenha medo do papel, não tenha medo da escrita. No começo você vai escrever coisas mais soltas, menos conectadas, mas com o tempo, com o hábito, isso também é um hábito, faz parte do hábito de estudar. O hábito de estudar é ler e escrever, esses dois pilares principais, né? E o segredo de escrever, o Padre Sérgio Langas traz aqui, é colocar-se diante das coisas ardentemente, até que elas nos falem e determinem por si mesma o que devemos exprimir. Então se coloque diante daquilo que você precisa escrever e tenta expressar isso de todas as formas ali no papel. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, então fiquem com essa informação, leia pouco, não precisa ler muito, mas leia o que é de fato fundamental, aquilo que é de fato que vai te ajudar, né? E tenha claro que nem tudo do livro lhe interessa. Então a primeira dica que eu posso dar aqui para vocês, eu vou dar, gente, várias dicas de livros. Dentre essas dicas de livros, não precisa sair igual uma enlouquecida para comprar todos. Guardem essa informação, leia pouco, mas leia o que lhe é fundamental. Então eu vou dar a dica aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta isso. Querem saber livro para tal coisa, eu tento ver se eu sei, se eu lembro ou se eu separei aqui. Mas dentre as opções que eu vou mostrar aqui para vocês, dentre o que eu vou falar que vocês podem encontrar dentro dos livros, escolha alguns, escolha um. Se você tiver que escolher, não escolhe muito, não escolhe muito. No máximo eu diria, comece com um. E o que você vai fazer? A partir deste um livro, você vai se aprofundar. Então, usualmente, os autores citam referências, né? Então, eles citam ou na nota de rodapé, ali a referência, ou nas referências no final do capítulo ou no final do livro. Aí você vai se aprofundando nessas referências. Então, veja que um livro ele não acaba em si. Então, você pode se aprofundar nos temas. E tenha claro que nem tudo do livro lhe é fundamental. E mais importante, a gente precisa também saber abandonar os livros que não estão rolando. Então, às vezes, a gente fica lá insistindo e isso dificulta o nosso hábito de estudar. Porque se a gente fica num livro que, nossa, tá difícil a leitura, eu não tô conseguindo entender, eu não tô conseguindo avançar, eu não tô conseguindo ler, isso aqui não é legal, não é interessante, eu não tô me entusiasmando com essa leitura, deixa ela de lado. Volta depois, porque isso aí vai te atrapalhar a ponto de você achar, isso aqui não é pra mim, ler não é pra mim. E não é bem assim, quando você precisa primeiro achar essas questões fundamentais, né? Essas dúvidas, essas questões assim, igual criança, sabe criança que fica perguntando os porquês? Você tem que se entusiasmar a ponto de querer saber um porquê. Essa investigação ela é importante para o estudo, essa curiosidade inicial. Inclusive é assim que a gente se esforça para aprender. E eu já vou começar inclusive com esse livro. Peraí. Da onde que eu tirei essa informação aqui, ó? Deste livro aqui, olha. Por que os alunos não gostam da escola? Tá vendo? Este livro aqui, do Daniel Vinegan. Este livro aqui,
ele traz exatamente isso que eu trouxe para vocês. Lógico que ele fala no contexto de alunos e como tornar a sala de aula mais atrativa a partir dessas perguntas, dessas indagações, dessa curiosidade como uma força do pensamento. Obviamente que ele traz isso, mas a gente traz isso também para a nossa realidade de adulto, que a gente é muito mais motivada a aprender quando a gente tem essas questões de investigação centrais aí, esses porquês, né? Por que as crianças querem aprender quando são tão pequenas? Por que elas fazem tantas perguntas em porquês? Porque elas são motivadas pela curiosidade. Então, a gente usar essa curiosidade, esse livro aqui, o Daniel Vinegan, pesquisador americano, traz essa abordagem, tá? Porque os alunos não gostam da escola. O subtítulo dele é Respostas da Ciência Cognitiva para tornar a sala de aula atrativa e efetiva. Então, essa aqui é uma dica para vocês trazerem, para quem quer chegar nessa conclusão. Por que os alunos não estão gostando de estudar? Por que os alunos, ele faz aqui essa indagação, por que os alunos se lembram de um filme inteiro que eles viram, mas não se lembram de 10 minutos da aula que eles acabaram de assistir? Ou do conteúdo que eles aprenderam na aula anterior? Tá aqui, ó, resposta nesse livro. É um livro bem técnico, que traz vários termos um pouquinho mais técnicos, mas é um livro bem legal, tá? Então, esse aqui é um. Eu vou falar, gente, do ponto de vista mais da aprendizagem da alfabetização agora, tá? Se vocês tiverem, como eu falei, alguma dúvida, quiserem saber algum ponto específico, deixa aí nos comentários que eu vou dando uma olhada. Aí, antes de entrar especificamente na alfabetização, ainda nessa questão da aprendizagem, né? Do que é importante a gente ensinar, do que é importante a gente ter em vista de como conduzir a aprendizagem do aluno, tem esse aqui, que eu amo de paixão, A Arte de Ensinar, de Gilbert Ryle. É muito bom esse livro aqui, que traz elementos fundamentais que uma professora tem que ter na sua formação para abarcar com os alunos. Então, ele vai falar desde o posicionamento enquanto professor, ele vai falar da questão dos métodos, ele vai dar exemplos de grandes mestres e discípulos. Esse livro, ó, meu aqui, por exemplo, não sei se dá para vocês verem, ele tá todo marcado, ó, cheio de marcações, cheio de coisa riscada, rabiscada, porque efetivamente é um livro que eu dialogo com o autor, sabe? Eu faço esse diálogo. Então, esse livro aqui é muito bom também, mas nesse sentido, né, de trazer o papel do professor. O que é o professor e o que lhe cabe ali dominar para ter alunos bem formados, tá? Seria essa a ideia aqui desse livro, A Arte de Ensinar. Nessa linha ainda, a gente tem a formação da personalidade do padre Leonel Franca. Esse livro, Padre Leonel Franca foi um dos fundadores da PUC, da Universidade, né, da PUC. Conhece, né? Pontifícia Universidade Católica. E são trechos de formações que o Padre Leonel foi dando. Então, foram palestras que ele foi dando. Então, tem palestras aqui de vários e vários anos, de 1928. Tem palestras assim, ele vai falar sobre vários pontos da formação de 1938. Então, tem vários pontos. Então, ele vai falar aqui, às vezes, sobre a questão do direito de educar, a questão da dispersão na pedagogia. Ele vai tratar de alguns assuntos mais históricos, da escola nova, né? De como isso foi impactante na nossa pedagogia. Enfim, é um livro super interessante para quem quer de fato formar a personalidade como professor e colocar em si assim, olha, eu sou professor e tudo isso aqui me cabe. Olha, tudo isso aqui me cabe, o meu papel como professor. Isso aqui é um livro de formação humana, né? Mas formação humana e, sobretudo, de formação profissional para quem é pedagogo. Esse livro super legal. Opa! Derrubei o livro. Tão legal que o livro, ó, pá no chão. Aí, agora vamos lá.
para entender essa questão complexa da situação, de como tá a educação, tal, eu vou citar alguns livros aqui. Alguns livros mais, deixa eu ver aqui, tem mais um. Alguns livros mais, assim, de contextualização da questão toda da educação. Qual livro, Eleni? A Formação da Personalidade, o último que eu mostrei, é esse daqui, ó. Peraí, deixa eu resgatá-lo do chão. Esse aqui, ó. A Formação da Personalidade. Padre Leonel Franca. Tá? Esse último que eu falei. Agora, vamos voltar aqui, né? Então, agora livros que contextualizam essa questão toda do problema que a gente enfrenta na educação hoje. Alguns, tá, gente? Tem alguns um pouco mais profundos que eu não vou citar, não. Vou citar os mais tranquilos aqui. Então, a gente tem isso aqui, ó. A Conexão de Leipzig, de Paolo Leone, agora de 2020, como a destruição sistemática da educação americana. E vocês vão ver aqui que ele fala de movimento, da psicologia, de movimentos mundiais que impactaram especificamente na educação americana, mas que a gente tem reflexos aqui no Brasil, porque a gente teve influência de algumas pedagogias, alguns métodos americanos aqui no nosso país e que não foram tão bons. Então, esse livro, A Conexão de Leipzig, ele trata essa abordagem mais contextual das dificuldades que a gente enfrenta hoje na pedagogia. A gente entende muitas raízes aqui nesse livro. Basicamente isso. Aí tem um outro que fala também desse ponto de vista mais internacional, né, dessa contextualização das dificuldades, é esse aqui, A Boa e a Má Educação, da Inger Benenquist, tá? Então esse também, exemplos internacionais de boa e má educação, também dá essa visão um pouquinho mais global, tá? Então, assim, ele vai explicar o que consiste a boa qualidade educacional. Então, aqui explica o caso da Finlândia, explica o caso dos países asiáticos, explica. Então, para quem tem curiosidade nesse aspecto mais contextual, global, este livro é bem legal, tá? Aí, da mesma autora, tem esse aqui, Educação, Guia para Perplexos, tá? Da mesma autora também, ela é uma pedagoga sueca que traz aqui alguns pontos que são problemáticos na formação pedagógica, né? E como isso se impacta na educação mundial, né? Então a gente acaba que a gente vê muitos elementos brasileiros, né? Porque não adianta a gente estar inserido num contexto mundial, a gente vê muitos elementos aqui. Ah, eu esqueci de pegar outro que é muito legal também nesse contexto é o Maquiavel Pedagogo. Muito interessante também, que também vai dar uma abordagem um pouco mais como as agências internacionais planejaram todo esse problema educacional que a gente vive hoje, né? Enfim, então Maquiavel Pedagogo é um outro livro super legal também, super informativo nessa área. Aí, falando da pedagogia especificamente no Brasil, tem um livro aqui do Henrique Simplício, Vitor Haas, Pedagogia do Fracasso, que vai falar de abordagem construtivista, o porquê isso é um problema, da abordagem Freire, de Paulo Freire, porque isso também é um problema, os romantismos educacionais, então vai abordar isso daqui também, tá? E esse livro aqui, muito bacana também, Pedagogia do Fracasso. Então, esses livros que eu falei, eles citam esse contexto um pouco mais pra gente entender aonde a gente tá, né? Entender aonde que as coisas começaram a piorar e aonde a gente tá hoje, qual é o cenário, tanto da educação do Brasil como do contexto mundial também. Esses livros ajudam nisso. São livros bem interessantes. Não digo que são fáceis de ler, mas são livros que trazem esses apontamentos. Então, para quem tem esse interesse no porquê o problema é esse problema, tá aqui.
Esses livros vocês encontram assim, na Amazon tem, mas também tem nas livrarias, né? Nessas livrarias, sei lá, aí você procura na internet, ali no Google. Com certeza você vai achar nessas livrarias específicas do Rodrigo Gurgel, da livraria do Seminário, enfim, tem várias livrarias que você consegue achar isso. Que livros você me recomenda pós em psicopedagogia? Vamos lá, peraí. Aí agora seriam esses livros agora, ô Mauro, tá? Né? Que vai tratar um pouquinho mais específico sobre a alfabetização em si. O que é alfabetização, qual o melhor método, que faz mais essa discussão, assim, nesses pontos, né? Então, esse é um clássico. Se eu tivesse que falar pra vocês, comecem por um livro, seria esse daqui. A Arte de Ler, José Moraes. É um livro de 1993, é um pesquisador português excelente. Ele traz aqui uma abordagem muito, muito clara e interessante, mas eu não sei se esse livro ainda existe no mercado, tá? Então, vocês precisam jogar aí no Google para ver se ele ainda existe. E este livro aqui, A Arte de Ler, ele é muito interessante nesse ponto e o autor é assim, excelente. Ele faz várias explicações sobre a questão da alfabetização, né, da leitura, da aquisição da leitura, e é muito bom e as referências são excelentes. Então é um típico livro que você vai fazer o seguinte, você vai pegar ele, vai ler e vai anotar as referências que são do seu interesse e se aprofundar depois nessas referências. É um livro assim que só ele dá muitos e muitos pontos de estudo. E atrás dele, inclusive, tem aqui um glossário que ele traz algumas definições. O que é grafema, o que é consciência fonológica, o que é literação, o que é cognição, enfim, ele traz um glossário aqui no final do livro, né? Algumas definições de alguns termos que ele usa bastante ao longo do livro, então ele é bem explicativo nesse sentido, tá? Então, se eu tivesse que indicar um livro para todo mundo começar, seria este daqui, com certeza. E, tem mais um livro brasileiro, de uma autora brasileira agora, a professora Simone Benedetti, A Falácia Socioconstrutivista. A professora Simone, gente, fez um estudo aprofundadíssimo sobre a educação brasileira. Então ela fala aqui sobre tudo, ela fala sobre construtivismo, socioconstrutivismo, Piaget, Vygotsky, Emília Ferreiro, Magda Soares. Então ela fala sobre toda essa galera. Ela fala sobre todas as linhas pedagógicas vigentes no Brasil e de onde elas vieram. Ela fala do movimento Whole Language dos Estados Unidos. Ela faz um estudo minucioso sobre os temas e a abordagem pedagógica hoje no Brasil. E ela traz muitas referências. Então, assim, é um livro... Tem que ter também. Outro livro que eu falaria assim para todo mundo, tem que ter, tem que começar, é com esse livro aqui, A Falácia Construtivista, a professora Simone Benedetti. Simone Benedetti. E o que acontece? Ela é uma professora de ensino fundamental 2. Então, ela via na prática os alunos terem de português, tá? De letras. Então, ela via na prática os alunos tendo muita dificuldade para fazer exercícios de português porque tinham uma má alfabetização, mas assim, muitos alunos. E aí o que aconteceu? A partir dessa pergunta inicial que ela queria entender, por que os alunos estão tendo tanta dificuldade, mesmo agora com 12 anos, 13 anos, 11 anos de idade, depois de 10 anos na escola, né, sei lá, 7 anos na escola, depois de tanto tempo na escola, todo mundo com acesso à escola, por que ainda assim tem tanta dificuldade? Então, a partir desta investigação, dessa pergunta, é aquilo que eu falei sobre a importância das perguntas, né? De você querer saber, de você querer investigar um assunto. Então, a partir disso, nasceu esse livro dela aqui, com uma referência bibliográfica excelente, tá? Então, esse é um outro livro que quem está interessado em entender e saber sobre método de alfabetização, vários pontos, esse livro aqui a autora traz de forma muito,
muito boa e muito competente, a falácia socioconstrutivista. Vamos lá. Daí, depois, mais especificamente, a gente tem esse aqui, clássico também, Os Neurônios da Leitura, que vai abordar exatamente como a gente aprende a ler, como que a ciência explica a aprendizagem da leitura. É um livro de 2012, do Stanislas Dehaene, pesquisador francês, e ele é muito bom, tá? Só que é um livro com uma linguagem um pouquinho mais difícil, mas ele vai falar sobre a questão da dislexia, sobre a questão das dificuldades de aprendizagem, sobre a questão da aprendizagem da leitura, por onde que a gente aprende a ler, o que é aprender a ler, né? Então, enfim, ele vai trazer aqui vários pontos importantes e, inclusive, o porquê a instrução fônica e o método fônico é o método mais indicado para se aprender a ler, o que eu falo todos os dias nesse perfil, né? Então, tá aqui neste livro a comprovação e várias coisas. Então, ó, os neurônios... Tá aqui, tá fechado aqui, que eu tava estudando. Os Neurônios da Leitura, tá? Então, é um outro livro super importante. Alguém me perguntou sobre a parte da psicopedagogia. Esse livro aqui, com certeza. E vamos lá. Esse livro aqui, ele já é um pouquinho mais suave, né? Ele traz aqui Crianças que Leem, de Daniel Vinegan, foi recentemente editorado pela Quirion. É um livro mais suave, mais tranquilo, eu digo assim, que ele é mais para pais, para famílias, do que para professoras em si, tá? Então ele é mais nessa abordagem para famílias, abordagem para quem é ali, quer saber mais sobre o seu próprio filho, como que pode ajudar em casa, enfim, esse livro aqui, tá? Crianças que Leem. E aí a gente tem um outro livro bem recente do Stanislas Dehaene também, que é Assim que Aprendemos. Esse livro foi lançado agora, recentemente, este ano, que foi lançado aqui no Brasil. E é um livro também bem técnico, mas também traz essa abordagem da ciência cognitiva, de como a gente efetivamente aprende a ler, da neurociências, na verdade, isso daqui, tá? É esse daqui. Esse livro também, muito bom, mas, como eu disse, é bem mais técnico. Não é um livro de entrada, não é um livro para você começar, assim como Os Neurônios da Leitura também não é um livro para você começar. O primeiro livro que eu quero ler sobre a forma correta de alfabetizar para entender tudo isso também não são esses livros de entrada, são os outros que eu citei antes, tá? Aí, tem esse livro aqui também, que também é um livro de entrada, ele é mais tranquilo, Ensinar a Ler, das primeiras letras à leitura fluente. Foi organizado pela Maria Regina Maluf e Maria José dos Santos. Esse aqui também é um outro livro mais básico, que traz alguns pontos específicos sobre compreensão, fluência em leitura, decodificação. E esse livro aqui também é mais tranquilo a linguagem dele. E da mesma forma, a partir dele, então vocês podem escolher. Eu escolhi um livro, vou lê-lo, né? Vou partir dele, não vou comprar todos que a Mariane tá falando, me endividar, comprar 1000 livros, não é isso, né? Comece com um. Aí eu vou lá nas referências, daí nas referências eu vou estudando aquilo que mais me chamou a atenção, depois eu vou para outro livro e tal, e é assim que a gente desenvolve o hábito de estudo. Quem chegou agora na live, recomendo que assista depois essa live, vou deixar gravada aqui no IGTV, vou colocá-la no YouTube também, eu acho. Então, assim, assista depois pra não ficar e não sair louca comprando todos os livros, porque não precisa fazer isso, tá? Não é eficiente, não vai te ajudar a aprender mais e não adianta achar que vai encher sua prateleira que você vai aprender mais. Aí, depois, com o tempo, com o hábito de estudar já bem consolidado, aí você já pode dar uma dessas, assim, de comprar vários livros ao mesmo tempo, porque você já sabe que você não vai ler o livro inteiro, né? Você vai ler uma parte do livro e tem uma parte naquele, tem uma parte no outro, tem uma parte naquele outro, que você vai juntando ali as informações para ler o livro como um todo, né? Para ler o livro não, para
concatenar as informações como um todo posteriormente, tá? Então é isso. Eu acho que era isso. Ah, gente, e não posso deixar de dizer que quem é minha aluna do Casa de Letrinhas tem esse livro maravilhoso aqui, o livro da alfabetização da metodologia S, o ensino explícito, sistemático e bem instruído, que de fato é um livro que uma linguagem facilitada e que traz a teoria e a prática da alfabetização. Mas aí aqui é só para quem é minha aluna, mas eu não posso deixar de falar que tudo isso que de fato eu compartilho aqui com vocês, eu vou solidificando, eu procuro escrever bastante para trazer esse conhecimento ali mais mastigado possível para quem é minha aluna, né? Para ajudá-las. Então, por exemplo, um exercício que eu fiz nesse livro, né? Então eu falo aqui sobre a questão da alfabetização e sempre tem as devidas referências, então as alunas podem se aprofundar sobre as referências, mas isso daqui não tá à venda, é só para quem é efetivamente a minha aluna, né? Mas é isso, gente. Acho que é isso que eu queria trazer para vocês, tá? Essa ideia geral. Vou deixar, como eu disse, essa live salva. Compartilhem com as pessoas, né? Para que elas possam ter acesso e ver que existe muito além da literatura, né? Tanto na literatura de autores brasileiros quanto na literatura internacional, que fala especificamente sobre alfabetização em um olhar de um ensino explícito, contrário às pedagogias de ensino construtivo, levantamento de hipótese, enfim. Tem uma ampla, por mais que não chegue para você isso, mas tem sim, existe uma ampla linha teórica nesse campo. Então compartilhem isso com as pessoas, porque é assim, a partir dos indivíduos, a partir dos pequenos hábitos, que a gente vai conseguir mudar um pouquinho essa situação toda. Tá bom, gente? Então, boa noite pra vocês. Vou deixar salva a live. Obrigada. Obrigada pra quem assistiu aqui até o final. Vou deixar salva, como eu falei, acho que eu vou pôr no YouTube também. E aí fica mais fácil da gente compartilhar. Tá bom? Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.